Voltamos e a gente abre espaço agora no Unesp Notícias para repercutir a crise política nacional. Vamos entender as questões legais que envolvem o processo de impeachment e as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem analisa esse cenário é o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Larissa. Carlo, começando pelo processo de impeachment, ontem houve a defesa, da presidente. E quais são os prazos agora? Em quanto tempo você avalia que deve chegar a uma decisão definitiva sobre o processo de impeachment? Então, a comissão especial ela tem 5 sessões plenárias para tomar decisão em relação à aceitação ou não do processo de impeachment. Hoje de manhã foi a primeira sessão plenária, então já está contando o prazo. O relator desta comissão disse que entregará o relatório amanhã, pela manhã, por volta das 11 horas. Então estaria dentro do prazo legal, regimental, das 5 sessões plenárias. Se os deputados dessa comissão conseguirem avaliar, pedir vistas do processo dentro desse prazo, muito provavelmente a deliberação na comissão especial se dará ainda essa semana, ou mais tardar talvez na segunda-feira, né? O passo seguinte seria a votação? O passo seguinte é o encaminhamento para o plenário, né? Aí não há um prazo regimental específico para se votar, não é? Os próprios deputados estão calculando que talvez demore de 2 a 3 dias a votação. Então talvez isso se inicie no plenário na próxima semana e talvez se encerre ou na próxima semana de fato ou até na semana seguinte. E aí eles decidindo pela abertura do processo de impeachment, aí vai para o Senado? Aí vai para o Senado também tem que construir uma comissão especial e essa comissão terá 10 dias para fazer a avaliação se aceita ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma. Mas eles serão convocados de novo, defesa, acusação, para falar como foi feito dentro dessa comissão na Câmara dos Deputados? É uma comissão e pode ser que seja feita, são 10 dias, não é? Talvez seja razoável até se fazer, mas pode ser que não seja feito porque já tem, a defesa já tem a acusação feita. E daí o plenário, essa comissão do Senado tem 10 dias para fazer essa avaliação e daí se remete para o plenário também do Senado. E aí tem que ser feita a votação no plenário do Senado Federal. Em aceitando no plenário do Senado Federal, a presidente é afastada do cargo. Por 6 meses? Por 180 dias. 180 6 dias. meses. E aí o processo de impeachment é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com os senadores da República compondo esse grande tribunal do impeachment. E dentro de 180 dias tem que fazer apuração, porque caso não seja feita ou a destituição da presidente ou não se encerre o processo, ela volta, porque o prazo de saída da presidência é por 180 dias. E nesse prazo o governo federal fica sob responsabilidade do vice? Na linha sucessória, o primeiro sucessor da presidência é o vice-presidente. Então, nesse caso, se não houver alguma outra coisa inusitada que aconteça no percurso, o Michel Temer será o nosso presidente, se acaso a presidente Dilma for afastada. Hoje há algum impedimento legal para que ele assuma no lugar dela, se o impeachment for caminhando positivamente e ela for afastada? Não, hoje não há um impedimento legal. O que há é uma ação na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, questionando a campanha eleitoral de 2014 e solicitando uma impugnação da chapa eleitoral. Não é? Daí seria impugnada a chapa Dilma Temer. Então eles não teriam nem condições de ter sido eleitos, né? Pela insinuação e pela alegação de uso de caixa 2 na campanha, né? Então, se nesse meio termo a chapa presidencial Dilma Temer for impugnada pelo TSE, ele tem que ser afastado também. Ele não pode assumir a presidência da República. E sobre um pedido de impeachment do cargo de vice-presidente do Temer? O Supremo Tribunal Federal está avaliando, inclusive, esse pedido, né? Se o Eduardo Cunha deveria ter aceito esse pedido de afastamento do Temer também ou não? Então, de fato, há um pedido, né? Ele foi sumariamente negado o seu trâmite pelo Eduardo Cunha. São do mesmo partido? São do mesmo partido e houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal e parece que o que tudo indica, não é? O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, irá definir pelo prosseguimento do feito, ou seja, ou melhor dizendo, ele irá definir que o Eduardo Cunha teria que dar encaminhamento ao procedimento
pedido de impeachment, porque ele teria feito o juízo de mérito no caso, né? Alegando que vice-presidente não pode sofrer um processo de impeachment. E segundo o Supremo, o relator, o Marco Aurélio, não seria uma atribuição do Eduardo Cunha fazer essa avaliação de mérito, ele só poderia fazer uma avaliação do procedimento. Em havendo os requisitos, ele deveria dar andamento. Então pode ser que aí no período curto de tempo a gente tenha também uma solicitação de um processo de impeachment para a vice-presidência, o que é razoavelmente aceito, né, e possível. E no caso dos dois afastados, o próximo da linha sucessória seria o Eduardo Cunha? O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A gente teria que ter como presidente um réu, no caso da Lava Jato, ele já é réu, inclusive. Então, aí é uma outra questão, né? Em relação aos crimes de responsabilidade da presidência da República, o presidente pode ser afastado por duas hipóteses, ou por crime de responsabilidade ou por crime comum, né? No crime comum, o afastamento se dá quando o Supremo aceita a denúncia contra a presidência. Então, imagina uma situação, o presidente da República comete um crime comum, o Supremo aceita esse processo contra o presidente e ele é imediatamente afastado. Por comparação, esse deveria ser o pensamento lógico em relação ao presidente da Câmara também. A linha sucessória. Sim, se o Supremo recebe uma denúncia relacionada a um cometimento de um crime comum, relacionado a alguém que ocupa um cargo, a consequência lógica é o afastamento dessa pessoa do cargo. Então ele não teria condições de assumir. O Supremo ainda precisa se manifestar sobre isso. Ele não se manifestou. O Supremo ele aceitou a denúncia em relação ao Eduardo Cunha, mas não se manifestou quanto ao afastamento do cargo. Então um próximo passo será o Supremo decidir se o Eduardo Cunha pode ou não permanecer na presidência da Câmara dos Deputados. Cara, são muitas as possibilidades e estão falando até na convocação de eleições gerais. Seria possível, dentro desse cenário, uma presidente convocar novas eleições? Eu não consigo vislumbrar um motivo e uma fundamentação jurídica para a convocação de eleições gerais, né? A mim parece que está havendo uma confusão de sistemas políticos, né? Uma convocação de eleição geral é muito mais próxima do parlamentarismo e não do presidencialismo, né? O sistema de governo no Brasil é o presidencialismo e eu não vislumbro, não visualizo e não consigo enxergar nenhuma possibilidade razoável de convocações de eleições gerais. E quando se fariam novas eleições? Tem uma abertura dentro da Constituição. Se o cargo de vice e de presidente da República ficar vago, aí tem que se convocar as eleições. Então vou imaginar que aquela situação do TSE impugnar a chapa, e essa impugnação for este ano ainda, no ano 2016, aí deve se convocar uma nova eleição. Vamos imaginar que a presidenta Dilma seja empichada, né, e que o presidente Temer também, ao assumir, também sofra um processo de impeachment. Em havendo vacância dos dois cargos, se convoca uma nova eleição, desde que seja feita nos 2 primeiros anos do mandato. Se isso acontecer a partir do ano que vem, aí as eleições serão indiretas. Quem elege o presidente da República e o vice-presidente da República daí será o Congresso Nacional. Certo. E pensando num outro cenário totalmente oposto a esse, se esse processo de impeachment ele não for aceito, se for comprovado que não há base jurídica, o que acontece? Novos pedidos de impeachment de processos podem ser abertos indefinidamente? Pode, desde que haja um motivo para isso, desde que haja o cometimento de um crime de responsabilidade por parte de um ocupante da presidência da República, seja Dilma, o Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, que é o quarto na linha acessória, o Lewandowski, que é o quinto da linha acessória, tudo pode acontecer. Ou seja, se há uma motivação plausível, ou seja, se há uma razão jurídica para o impeachment, pode ser feito. Então as chances desse país continuar paralisado são grandes? São grandes, são enormes, infelizmente. Tá certo, Carlos. Mais uma vez, muito obrigada por aprofundar essas questões aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!